Então aqui nós vamos precisar de 250 gramas de farinha de trigo comum, sem fermento, 100 gramas de açúcar. Esse açúcar que eu tô usando, ele é escurinho porque ele é mais puro, tá? Mas pode usar o refinado, aquele branquinho comum. Um ovo inteiro e meia colher de sopa de fermento químico em pó, aquele fermento para bolo, tá? E aqui, essa colher que eu usei como medida, ela tem 7,5 ml. Meia colher de sopa de fermento químico em pó. 100 gramas de margarina, que no caso, no Japão, é essa que eu uso, para uso culinário. Ela vem sem sal, tá? E dentro dessa caixinha vem 2 tabletes. Cada um deles contém 100 gramas, então nós vamos precisar de só um. Aqui eu tenho 68 gramas de frutas cítricas secas, né? Vou precisar desse pacotinho. Aqui no Japão ela vende assim. Aqui eu tenho um pacotinho de uvas passas, que no caso esta embalagem tem 120 gramas, tá? Aí nós vamos precisar de 65 gramas de farinha de amêndoas. Ela vende assim, tá? Essa embalagem, ela contém 80 gramas. Então aí você vai precisar de uma balancinha para ajudar a pesar a quantidade certa. E nós vamos precisar também de 125 gramas de ricota. No caso, a ricota do Japão, ela vem assim, nesse potinho. Cada embalagem dessas contém 100 gramas, tá? E uma observação, essa ricota aqui, ela vem salgada. Ela é meio salgadinha, levemente, não é tão salgada, mas ela vem um pouquinho de sal. E quem for fazer essa receita no Brasil, como a ricota do Brasil ela é mais aguadinha, ela não contém sal, você vai ter que adicionar uma pitada de sal nesta receita. No caso, como eu vou utilizar esta ricota que já vem com um pouquinho de sal, eu não vou adicionar essa pitada de sal na receita, tá? E para finalizar, nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro para polvilhar por cima depois. Aí, para a montagem, nós vamos precisar de formas. No caso, eu comprei essas formas descartáveis, que você encontra em qualquer supermercado, até mesmo em lojas de Riacuém você encontra disponível. São essas formas assim, ó. Ela é de papel, para você poder fazer bolo. E aí eu vou fazer como exemplo também nas formas de muffins, para ficar pequenininho, que você também pode dar de presente. Mas, no caso, se a pessoa não tiver não encontrar essas forminhas, ou for fazer essa receita no Brasil, você pode usar a forma de bolo inglês ou essa forma de pão, tá bom? Essa forma grande, ela tem 19 centímetros, tá? Então vamos ao preparo da receita. O primeiro passo, você deixa o seu forno aquecendo em forno 180 graus, tá? Enquanto você vai preparando a receita. Então, essa receita é muito simples. A gente só vai colocar todos os ingredientes de uma vez numa bacia e vai mexer só até ela adquirir o ponto, tá? Então a gente primeiro vai começar colocando as frutas. Eu vou colocar farinha de amêndoas, o açúcar, eu vou colocar a ricota. Aí ela vem inteirinha, você dá uma quebradinha nela pra ficar melhor, tá? A margarina, que no caso vai ser um tabletinho inteiro. O ovo inteiro, você só dá uma quebradinha na gema, dá uma misturadinha de leve, coloca aqui. O fermento e a farinha de trigo. Pode colocar tudo de vez mesmo. Nós vamos com a mão mexendo para ela adquirir a consistência, tá? Até ficar bem homogênea. Use de preferência a margarina em temperatura ambiente, tá? Porque fica mais fácil na hora que você for misturar aqui na massa. Agora aqui nós vamos sovando essa massa até ficar tudo bem homogêneo, tá? Chegou aqui ao ponto da minha massa e ela ficou assim. Ela não tá grudando nas minhas mãos, mas se por acaso, quando você for fazer essa receita, se ela estiver meio pegajosa, não tem importância, tá bom? Você não precisa adicionar mais nada, pode fazer assim mesmo. Então agora nós vamos colocar nas formas. No caso, como essa forma ela é de papel, a gente não precisa untar nem farinhar nada, tá? Agora, se você for fazer naquelas formas de alumínio, de bolo inglês, as que eu citei como exemplo, você precisa untar com margarina e polvilhar com farinha de trigo, tá? Pra ela não grudar. Então, agora nós vamos colocar a massa. Eu vou dividir, eu vou pegar um pouquinho
pra fazer na pequenininha, pra mostrar pra vocês como um exemplo só, como que ela fica, se você quiser dar de presente. Porque depois fica uma ideia bacana, você coloca nessas forminhas de muffin, fica parecendo um mini panetone. Aí você pode embrulhar eles. Aí agora aqui eu vou colocar a outra massa. Aí você assenta ela. Essas bolinhas brancas que ficaram aqui, tá? É a ricota. Os pedacinhos da ricota, tá? Não tem importância. A ricota, ela vai dar uma umidade bem legal na massa desse panetone. E é só isso. Agora nós vamos levar em forno pré-aquecido 180 graus e durante 1 hora ou até com que ela asse e fique douradinha, tá? Então passou 1 hora que ele ficou ali no forno assando, né? E agora você faz um teste com o palitinho. Na verdade, introduzir o palito é para conferir a consistência da massa, tá? Se você vê que a massa já tá sequinha por dentro, também já tá bom. Então você só introduz, você sente que a massa ela tá firminha no centro, tá bem sequinha. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aguardar ele dar uma esfriada, uma amornada assim, pra gente poder cortar. Porque como ele acabou de sair do forno, tá bem quente, se eu cortar assim ele vai quebrar. Aí depois a gente vai finalizar com açúcar de confeiteiro por cima e eu volto a mostrar o resultado pra vocês. Então depois que o panetone esfriou, agora a gente vai finalizar com açúcar de confeiteiro por cima. Eu vou usar esse utensílio, mas se você não tiver, você pode usar a peneira, aquela peneirinha. Então agora ele ficou assim, polvilhado com açúcar de confeiteiro. E aqui do lado, ela tem um lugar na forma para você abrir. E eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que ele ficou, tá? Por cima ele forma uma casquinha bem crocante. Ele deu uma quebradinha. Mas olha, é assim que ele vai ficar. Por cima vai ficar com uma casquinha crocante. Ele fica bem maciozinho. E assim que fica o panetone com ricota.